Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nessa quinta-feira que já começou quentíssima, cheia de notícias, infelizmente com notícias ruins, né? Infelizmente, virou rotina e dessa vez, né, para o azar, para a falta de sorte do lateral Diogo Barbosa, ele teve que passar essa manhã por uma cirurgia, uma artroscopia no joelho, por conta da lesão que sofreu no jogo contra o Vasco no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Já ficou ausente do jogo pela Libertadores contra o Grêmio e agora passou por cirurgia e eu tenho o prazo, a previsão de que ele vai ficar ausente por quantos dias, por quantas semanas. Vou trazer essa informação para você aqui nesse vídeo e vamos ter que falar também de ex-jogadores do Fluminense sendo revendidos por milhões, muitos e muitos milhões, em que o Fluminense só vai ver migalhas desses milhões, e também ex-jogadores que estão arrebentando, mas arrebentando, claro, em outros clubes. Pois é, vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você nessa manhã de quinta-feira. Se você ainda não é inscrito no canal, seja. Estamos aí por algumas centenas de inscritos para chegar nos 50 mil. Agradeço a todos vocês que já estão inscritos e a quem puder se inscrever. É de graça, clica aí embaixo e também larga o like se você curte aqui o meu trabalho, se você curtir esse vídeo. Se você quer me dar um apoio, basta deixar o like, basta se inscrever, é tudo de graça. Vamos lá, gente. Rapaz, Tricolor não tem um dia de paz, né? Já diriam vocês aí. Que loucura, rapaz. Olha só, vou começar com isso aqui, tá? Vamos começar com isso aqui. Isso aqui é o Defensor lá do Uruguai, anunciando com pompa e circunstância, com um vídeo bacaninha, com samba. Não vou poder botar o samba aqui, porque dá direitos autorais, mas esse aí é o Luan Brito, né? Centroavante de 22 anos, que o Fluminense liberou para o Defensor, filho do Marco Brito, né, que foi artilheiro do Flu no fim dos anos 90. Olha os lances do Marco Brito. Mas me juraram, me garantiram que ele não joga nada, né? Aquela galera aí, os idiotas úteis, que servem, né, ao sistema, à gestão, que fazem questão de justificar todas as cagadas dessa gestão, me garantiram que ele não joga nada. Deve ser tudo montagem, esses gols aí pelo Porto, esses gols na base do Fluminense. Então, Luan Brito, anunciado lá no Defensor, para o Fluminense não serve. Afinal de contas, o Fluminense não está precisando de centroavante. Está muito bem de goleador, está fazendo gol aos montes, né, aos borbotões. Está dependendo hoje apenas de um outro moleque de Xerém, Cauã Elias, que demorou muito a ter oportunidade. Dependesse desses mesmos idiotas úteis, estaria até hoje sem ter oportunidade. Aliás, se o Diniz estivesse no clube ainda, a essa altura o Cauã Elias estaria emprestado aí para o Olaria, ou talvez lá para o Motoclube, de graça, claro, né? Como foi agora de graça também o Luan Brito, no momento em que ele estaria certamente sendo muito útil, em que o Fluminense está sem centroavante, além do Cauã Elias, porque alguém acredita ainda em Germancano, nesse ano está mais fácil acreditar em Papai Noel, e falta pouco, né, para o Papai Noel chegar. Então, mais uma doação de um jogador de Xerém, que, a meu ver, se não é um craque, se talvez não resolvesse o problema do Fluminense, no mínimo, deveria ser testado. No mínimo, deveria ter alguma chance para a gente poder, pelo menos, dizer serve ou não serve. Mas aí está repetindo a mesma história de João Neto, que também está emprestado para o CRB, né, que, não, pelo visto, não serve só para o Fluminense, do Iago Ferreira, que está emprestado, provavelmente de graça também ao Curitiba. Enfim, a história que se repete, aquelas negociações que a gente cada vez entende menos. Do tipo dessa aqui também, ó. Né, para quem já está com a memória meio fraca, esse rapaz aqui, ele foi embora do Fluminense. Vamos lá, ó, tá aqui. Sobre Evanilson. Lembra do Evanilson? Pois é, olha aqui, vamos ver aqui esse tweet do Bruno Andrade, que é um jornalista especializado em futebol português, futebol europeu. Fluminense, vendido pelo Porto ao Bournemouth por 37 milhões de euros, mais 10 de bônus, ou seja, 47 milhões de euros. Evanilson vai render de imediato cerca de 1,5 milhão, 9 milhões ao clube carioca. 9 milhões de reais.
dono de 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Geralmente são 3%. O Bruno afirma que o Fluminense vai receber 4%. No geral, se os objetivos forem atingidos, pode receber, porque vai ter mais bônus, tem mais umas migalhinhas lá. O máximo que o Fluminense vai receber nessa negociação, de mais de 50 milhões de euros com os bônus, são 1,9 milhões de euros, 11 milhões de reais. Informação do Bruno Andrade pelo Evanilson, repito, que está sendo vendido aí a quase 60 milhões de euros. O Fluminense vai receber 1,9. Aí veio alguém dizer o seguinte, o mecanismo é 4%, tal, e que o Fluminense teria mais algum dinheiro também. O Fluminense manteve 6% quando vendeu ao Porto, manteve 100%. Aqui o Felipe Barros bota o seguinte, ó, Felipe Barros, meu amigo lá do FBTV, Fluminense, se não me engano, tem direito a 6% desse valor de venda, algo próximo a 2,8 milhões de euros. E aí o Bruno simplesmente responde a eles aqui, ó. Porto afirma que é dono de 100% dos direitos, comprou o restante que faltava, mas não foi público. Então é isso mesmo, é confirmando a informação dele. A dúvida aqui é só se são 4% ou 3%. Normalmente o mecanismo de solidariedade é 3%, tá? Então vai ser menos do que 1,9 milhões de euros. Vai dar menos, vai dar 1,4, alguma coisa assim. Mas ele afirma que o Fluminense repassou ao Porto depois secretamente, vai entender, repassou ao Porto secretamente os 6% que tinha ainda de direito sobre o jogador. É isso aí. Então, Evanilson saiu do Fluminense em 2020 por 45 milhões de reais, tá? 7 milhões e meio de euros na época, 45 milhões de reais em 2020. Ele agora está sendo vendido por quase 60 milhões, não é de reais não, é de euros. Tá? 60 milhões de euros são mais de 330 milhões de reais. Saiu por 45, estão revendendo por 330. Entendeu? Ah, mas o Fluminense vai receber agora uma migalhinha. Vai receber uns 10 milhões de reais, se receber. Né? Se der muita sorte, se der tudo certo, vai receber mais 10 milhões de reais, né? Mais 2 paçocas e uma bananada. Entendeu? Entendeu sobre Luan Brito? Entendeu sobre Evanilson? Pois é. Falar o quê, né? Falar o quê? Bom, gente, infelizmente, notícia ruim na manhã dessa quinta-feira, mais uma além dessas duas aí, né? A cirurgia de Diogo Barbosa, que se contundiu no jogo contra o Vasco, numa dividida ali no segundo tempo, foi até substituído na hora, quando entrou o Esquerdinha. Esquerdinha não foi bem agora no jogo contra o Grêmio, até foi fundamental, infelizmente, na derrota do Fluminense, mas vai ter que apostar nele. Vai ter que realmente dar força, dar confiança para o moleque, porque o Fluminense não pode contar com o Marcelo, e não vai poder contar tão cedo, não vai poder contar tão cedo com o Diogo Barbosa, e deixa eu botar para vocês, então, a notícia aqui envolvendo essa cirurgia. Está aí na tela do Netflu. Diogo Barbosa passa por cirurgia após se lesionar no clássico com o Vasco. O lateral esquerdo foi submetido à artroscopia no joelho direito. Foi um comunicado, né, que eles passaram para a imprensa a respeito do Diogo Barbosa, também recebi, após se lesionar no clássico contra o Vasco. O lateral passou por uma artroscopia no joelho direito na quarta-feira. Na verdade, foi ontem, né? A artroscopia, então, não foi hoje de manhã. Previsão de alta é para essa quinta. Ele ainda hoje deve sair lá do hospital onde passou pela cirurgia. De acordo com o clube, o procedimento foi chefiado pelo médico Douglas Santos e não houve qualquer problema. O Fluminense não informa o tempo de previsão para o retorno. O Fluminense não informa, mas eu vou informar, porque eu falei agora há pouco com o doutor Léo Portnoy, né, um dos maiores especialistas em ortopedia do Brasil, certamente um dos principais no Rio de Janeiro. Está aí a foto do Diogo Barbosa no Netflu. E eu falei então com o doutor Léo Portnoy sobre exatamente essa questão aí envolvendo o Diogo Barbosa. E ele me deu a seguinte informação, me passou aqui 2 áudios falando sobre a previsão de volta dele, e ele me autorizou, tricolor doente, tá? Doutor Léo, vocês vão reparar logo no início da resposta dele. Mas ele me autorizou a repassar para vocês o áudio com a previsão de volta dele. Vou botar aqui para vocês ouvirem. Vamos lá, doutor. Fala, Zé, que merda, hein? Aqui pariu. Porra, aqui que fazem. Bom, uma coisa é o atleta, outra coisa é a pessoa normal. A pessoa normal volta à atividade física por volta de 45, 60 dias. O atleta, ele está mais bem preparado, mas vai depender. Se foi uma meningectomia parcial, foi sutura. Meningectomia parcial, ele com 30 dias está em campo, fazendo já a transição. Agora, varia muito, né? Tem muita variação. Tem que ver o que foi feito certinho. Tá? A turma lá é craque.
O Douglas é um cara muito experiente, sabe o que está fazendo. Tem lá o Ricardo junto dele. Eu acho que para voltar, bota aí uns 45 dias realmente em campo. Eu acho que 45 dá. Depende, mas a princípio 45 dias. Mais uma coisa, antigamente eu já vi colega botando para voltar com menos de um mês. 3 semanas voltar aí. O grande lance é que acaba criando uma situação em que você pode ter um edema ósseo voltando antes. Tem que tomar muito cuidado, entendeu? Beleza, entendemos. Doutor Léo Portnoy, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Então, ó, palavra do especialista, 45 dias para voltar. Pode ser 40, pode ser 50, né? Mas a base aí, 45 dias. Se voltasse em menos de um mês, que ele disse que é até uma coisa que às vezes pode acontecer, o risco é muito grande de edema ósseo. Então, vamos confiar na palavra aqui do médico, né? Que é quem entende, do cientista, do cara que tem o conhecimento científico. 45 dias, então vamos perder aí o Diogo Barbosa por 1 mês e meio, cerca de 6 semanas, e vai ter que ser com esquerdinha. A não ser que contratem mais alguém, a não ser que o Marcelo volte a ser um jogador de futebol profissional nesse momento, coisa que talvez ele esteja deixando de ser, infelizmente, ou a não ser que o Mano comece a improvisar alguém ali, comece a botar Guga na lateral direita, ou passe a usar novamente o Alexander na lateral esquerda, que também é uma opção. O Alexander também sabe jogar nessa posição. Mas, enfim, pelo menos 45, pelo menos 35, 40 dias é o mínimo que a gente vai ficar sem Diogo Barbosa. Eu trouxe aqui a informação para você, infelizmente, dessa previsão. Galera, só para mudar de assunto aqui, vocês viram os jogos de ontem à noite? Hein? Vocês viram isso aqui? Só perguntar não ofende, né? Libertadores, Peñarol e The Strongest, 4-0 Peñarol, com um show desse cara aqui, Léo Fernandes. Lembra dele? Falar em ex-jogador do Fluminense? Léo Fernandes é nota 10 no SofaScore, na vitória do Peñarol, 4-0. Está aqui no SofaScore, aqui no Twitter. 1 gol, 2 assistências, tudo no mesmo jogo. 7 finalizações, 4 no gol. 2 grandes chances criadas, 5 passes decisivos, 60 passes certos em 66. 11 bolas longas certas em 85% de bolas longas certas, em 13 tentativas, 11 certas. Nota SofaScore 10. Eu acho que eu nunca vi uma nota 10 no SofaScore. Tá o mapa de calor aqui do Léo Fernandes. É isso. Nota 10 para o Léo Fernandes. Aquele mesmo. Aquele, tá? 1 gol, 2 assistências ontem. Aquele que não servia para o Fernando Diniz, que ele não conseguiu fazer jogar de jeito nenhum. Vocês estão lembrados? Até o Nenê fez gol ontem pelo Juventude. E que gol do Nenê, hein? Meus amigos. Que dificuldade do Nenê, né? Que pavor que ele ficou na frente do goleiro. Vocês repararam? Pois é. O Juventude depois tomou a virada quando ele saiu de campo. Mas estava ganhando de 1-0 com o gol do Nenê. Então, Léo Fernandes foi isso aí. Luiz Henrique ontem fazendo gol pelo Botafogo na vitória sobre o Palmeiras. Tá uma beleza. Grandes jogadores do Fluminense. No time dos outros, né? Porque no Fluminense... infelizmente, a gente fica só vendo as migalhas ou os veteranos, os craques do momento no Fluminense, do momento. Renato Augusto, Gabriel Pires, Douglas Costa, Felipe Melo, Marcelo, são os craques do momento, maravilhosos do momento de 2024 do Fluminense. Está difícil sair do buraco e a partida contra o Corinthians é crucial, e vai estar... Olha, amigo, o tamanho do desafio, não vai ter Arias suspenso, não vai ter Ganso suspenso. Arias e Ganso, só isso que o Fluminense vai ter de ausência. Mano Menezes não vai estar nem na beira do campo, também está suspenso. Agora a gente já sabe que não vai ter Diogo Barbosa novamente, vai estar o esquerdinho na lateral esquerda. Martinelli, Alexander, que saíram machucados no jogo contra o Grêmio, vão poder jogar? Nonato vai poder voltar? Já está inteiro para voltar? Kevin Serna, que me parece tão decisivo para o Fluminense nesse momento, vai poder jogar na ausência do Arias? Quem vai ser titular ali no ataque, além do Cauã Elias? Serna? Quem mais? Keno, de novo? Isaac vai ter chance? Enfim, uma série de interrogações. Marquinhos vai voltar já? Uma série de interrogações. O que a gente sabe, por enquanto, é que o Ignacio vai poder jogar, porque ele cumpriu suspensão lá na Libertadores. Está à disposição para jogar ao lado do Thiago Silva nessa partida de amanhã. Dificílima. E, repito, com absoluta obrigação de vitória do Fluminense, 110%. Que Deus nos ajude, minha gente. É isso. Ótima quinta-feira, a gente se vê mais tarde. Deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo. Um abraço, valeu.